Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. O Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E no Tempo de História de hoje, a gente vai continuar a tratar a respeito de povos que floresceram no Oriente Próximo, no chamado Crescente Fértil. E o último povo que a gente vai tratar a respeito dos povos que floresceram no Crescente Fértil, mas não menos importante, foram os persas. E antes da gente começar a nossa conversa, vai lá, pega um mapa, ou do seu livro de história, ou abra no seu computador. Os persas eram povos indo-europeus, ou seja, povos que ocuparam o território que ia da Índia até a Europa, mais especificamente nas proximidades do Mar Negro e do Mar Cáspio. E os povos indo-europeus que migraram para a Europa, Índia e o Planalto do Irã foram os bálticos, germânicos, celtas, italiotas, eslavos, ilídios, aqueus, trácios, irígios, armênios, iranianos, indo-arianos, medos, mitanos e os persas, que constituíram um poderoso e vasto império na antiguidade que ia da Ásia à Europa Oriental, passando pelo Oriente Médio e atingia a África. Mas de onde os persas surgiram? O Império Persa nasceu da união de dois povos indo-europeus, ou seja, aqueles povos que viviam na região entre a Índia e a Europa, como a gente já falou. E esses povos indo-europeus viveram no sul da Ásia a partir do século XX a.C. e se estabeleceram na região do Planalto do Irã e leste da Mesopotâmia, região seca, cercada pelo deserto de um lado e pelas montanhas do outro. Esses dois povos foram os medos, que se fixaram ao norte, e os persas, que se estabeleceram ao sul daquela região, os quais, passado um bom tempo, ficaram submetidos aos assírios, que expandiram o seu império na Mesopotâmia. Os medos se libertaram dos assírios no século VIII a.C. e dominaram todo o planalto do Irã. E em 559 a.C. houve a unificação dos medos e dos persas, sob o comando do líder persa Ciro o Grande, que formou um dos maiores impérios da antiguidade. Expansão que foi continuada pelos seus sucessores, Cambises e Dario I, que submeteram vários povos, como os babilônios, os assírios, os egípcios, os hebreus e os fenícios. Cabe aqui destacar algumas medidas que contribuíram para a centralização, administração e expansão do Império Persa tomadas por Dario I, tais como a divisão do império em 20 províncias governadas por uma espécie de vice-reis, chamados de sátrapas, e as províncias, por sua vez, eram as satrapias, o estabelecimento de um sistema de fiscalização anual sobre os sátrapas, a criação do dárico, uma moeda persa. Abrindo um parênteses aqui, a unificação monetária é um elemento importantíssimo para a facilitação e intensificação do comércio. Por exemplo, imagine se no Brasil não tivesse uma moeda nacional, o real, e cada estado brasileiro tivesse uma moeda diferente. Imaginem a loucura que seria para um estado fazer comércio com o outro. E se você tivesse que trocar de moeda caso você viajasse de um estado para o outro? E quais seriam os critérios do câmbio, da troca dessas moedas? E se uma moeda, por exemplo, do Amazonas fosse mais forte, mais cara que a moeda do Rio? Agora, transporte esse pensamento para o extenso Império Persa. Dá para imaginar quão importante foi a medida da criação de uma moeda persa para todo o Império? Pois é, fechando parênteses. E outra medida foi um sistema de comunicação através de um correio e de uma ampla rede de estradas, a, entre aspas, estrada real dos persas, interligando as cidades-sedes de Susa, Passárgada e Persépolis às províncias, as chamadas satrapias.
E outro acontecimento do governo de Dário I foram as guerras médicas entre os persas e os gregos pelo domínio da Ásia Menor, que levou os persas ao seu declínio após sua derrota, sendo conquistados pelos macedônios e posteriormente pelos romanos no século VI a.C. e no século VII d.C. pelos árabes, cuja religião islâmica foi assimilada pelos persas. E falando em religião, a religião oficial dos persas era o zoroastrismo, a qual cultuava basicamente duas entidades principais. A Ahura Mazda, em grego Ormus, deus da luz, do bem e do reino espiritual, e o deus Arimã, que era o deus do mal, das trevas. E como os persas temiam as trevas, eles cultuavam majoritariamente o deus Ahura Mazda. E por isso entende-se que eles tenderiam ao monoteísmo. Porém, o zoroastrismo era a religião das elites. Os populares eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, como a maioria dos povos do Oriente Próximo que a gente já tratou. E assim como os egípcios, os persas acreditavam na vida após a morte. Mas como os hebreus acreditavam que, no pós-morte, haveria um paraíso para os justos e um purgatório e um inferno para os pecadores. Crença essa fortemente influenciada pelo judaísmo e pelo cristianismo. E uma característica marcante dos persas foi sua tolerância cultural para com os povos conquistados por eles, o que possivelmente assegurou uma certa estabilidade e longevidade ao Império Persa. Quanto à sociedade persa, no topo da pirâmide social estavam o imperador, os sacerdotes, os burocratas, que são os funcionários do governo. E na base da pirâmide social, os camponeses e os escravos. E em relação à economia, as principais atividades econômicas desenvolvidas pelos persas foram a agricultura e o comércio. Então é isso, eu fico por aqui. Se você ainda não se inscreveu no Tempo de História, se inscreva no canal Tempo de História por Tatiana e Teresa para receber notificações de mais vídeos. E também se mantenha informado seguindo a página do Facebook, do Instagram e do Twitter. Até a próxima!